Se nós não tivermos a noção e a visão que um pedaço de pano novo, ao ser costurado em uma roupa velha e desgastada, ela encolhe ao ser lavado, causando um rasgo maior. Você tenta colocar algo novo em algo velho, isso gera desgaste, isso gera rompimento, isso gera rasgos, isso gera buracos, porque Deus não trabalha assim. Pai amado, Pai querido, quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por mais esta oportunidade. Meu Deus, o Senhor é bom. Eu não tenho o que falar a mais do que o Senhor está fazendo na vida do nosso povo, na vida da igreja, principalmente depois de tantos desafios que nós estamos vivendo, tantas situações, e eu acredito que o Senhor está querendo nos ensinar. Se nós passarmos, meu Deus, por estes problemas que hoje nós estamos enfrentando, nós podemos gerar mais do que somente um testemunho, mais uma convicção de fé, mais uma identidade, mais do que isso, meu Deus, nós estamos nascendo e crescendo para ser esse odre novo, essa pessoa cheia do Espírito Santo, tomada de poder, tomada de graça, tomada de glória. Eu peço que o Senhor esteja conosco, meu Pai, nestes momentos. Nós possamos ter, meu Pai, uma noite abençoada, uma madrugada de vitórias, de respostas, de definições. E que desta madrugada, muitas decisões podem e serão tomadas para a glória de Deus. E eu abençoo este período. Peço que o Senhor venha nos ajudar e que esta quinta-feira, meu Pai, seja uma quinta-feira de grandes boas novas para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus, está ligado à sua vitória, pega o Espírito, que Espírito é esse? Mais que vencedor você é e sempre será em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 16 diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Vou repetir, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Eu vou ler os dois, depois eu continuo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Uma das coisas que eu percebo e analiso muito são pessoas que estão tentando acertar o sintoma, mas não estão mexendo na causa. Não adianta você tentar cobrir algo que Deus está descobrindo. Não adianta que você está tentando amenizar a fumaça sabendo que já está incendiado o lugar. Você não consegue acertar coisas pontuais. Ou nós nascemos de novo, ou nós acertamos as nossas vestes, ou sempre vai estar sempre remendando, e daqui a pouco você vai estar com toda uma vida, um casamento, um emprego, um trabalho, uma saúde. Isso eu já vi várias vezes acontecer. Eu lembro de pessoas que, tentando acertar um padrão de vida, tentando acertar a sua rotina, em cima de medicamentos. Então você vai,
A pessoa ela precisava estar bem desperta para o trabalho, tomava remédios que geravam essa energia, dava esse foco que a pessoa precisava, mas automaticamente tem os efeitos colaterais. Você perde o sono, você perde o apetite, você vai perdendo muita coisa e no final você não consegue dormir. Mas chegava à noite, você tomava remédio para dormir. A pessoa toma remédio para dormir. E ao praticar diariamente esse padrão, essa pessoa começa a ter a pressão alta e agora, para acertar a pressão alta, ela começa a tomar remédios que baixam a pressão. E como a pressão alta começa a dar dor de cabeça, a pessoa começa a tomar dipirona. Aí quando você vê, está enchendo a vida de remédio para tentar executar um trabalho que uma vida disciplinada resolveria. Eu durmo mais cedo, eu me alimento, faço exercícios, eu ajusto a minha vida e automaticamente eu sofro as consequências benéficas da minha vida disciplinada no Senhor. Se nós não tivermos a noção e a visão que um pedaço de pano novo, ao ser costurado em uma roupa velha e desgastada, ela encolhe ao ser lavado, causando um rasgo maior. Você tenta colocar algo novo em algo velho, isso gera desgaste, isso gera rompimento, isso gera rasgos, isso gera buracos, porque Deus não trabalha assim. Não adianta tentar acertar algo pontual. Eu já falei várias vezes aqui. Quantas vezes nós chegamos na igreja, nós somos cheios do Espírito Santo, somos batizados, pode até acontecer isso, eu já vi pessoas até sendo cheias, não sei exatamente se a pessoa chegou a falar em línguas, mas foi cheia do Espírito Santo numa noite, ou melhor, numa manhã, numa noite, eu não sei. Mas ao sair da igreja, uma situação específica acontece na vida dela, algum problema de rejeição, problema com o pai, problema com o marido, alguma situação acontece, essa pessoa ela se sabota. A ferida, ou melhor, a falta da cicatrização das feridas emocionais, essa hemorragia emocional que vai roubando, vai sangrando, vai roubando a tua vida, vai roubando a tua energia, te prejudica no teu espiritual. E às vezes a pessoa está aqui, eu preciso ficar na igreja, preciso ficar na igreja, preciso ficar na igreja. Bispo, está querendo dizer que não posso ficar na igreja? Não. Estou querendo dizer que você deve ficar. Mas uma hora você vai ter que voltar para a tua casa. Se você não acertar os pontos, perdoar o teu pai, se você não virar essa página na tua vida, você acerta aqui, você costura aqui e você rasga lá. E vive essa vida. Chega no teu trabalho, a mesma coisa. A primeira pressão do teu chefe remete à falta de pai, que remete a uma autoridade, que remete a uma rebelião, que remete mais uma vez a feridas, coisas que estão tomando a sua vida, roubando a sua vida, o seu foco. Por quê? Porque você não resolveu o teu problema emocional. A mesma coisa, a pessoa ela está casada, mas por uma falta, por uma situação que não foi resolvida dentro da sua casa quando você era pequeno, com problema com a sua mãe, você ainda está procurando uma mãe. E aí você vive se sabotando, você sempre procurando uma mulher, sabotando, sendo infiel a todo momento. Isso eu posso seguir aqui, falar vários pontos. Inclusive uma crença de escassez por ter faltado muita coisa na tua vida quando você era pequeno, na tua casa, falta de comida, o excesso de necessidade, você vai no mercado, não conseguia comprar nada, vivia uma situação muito complicada, muita escassez na tua vida. O que acontece? No momento que uma situação te gera um aperto financeiro, você segura e você acaba tirando de Deus, porque você não confia. Isso assim, sucessivamente. Se nós não nascermos de novo, é uma repetição de história. A Bíblia diz em Isaías 43:18, esqueçam que se foi e não vivam no passado.
Você sabe que o esquecer é mais numa questão de controle de decisões do que algo na sua memória. Porque a grande maioria não se esquece literalmente na tua memória os seus problemas. Mas esses problemas se tornaram um testemunho na sua vida, nada mais te segura. Você já está em outro patamar. Mas se este esquecimento for no momento, ou melhor, numa situação na tua vida, te remete a uma situação parecida no teu passado, ela não pode determinar o seu futuro. Você não olha mais para trás. O para-brisa é maior do que o retrovisor. Você vive olhando para frente. Você olha para frente. Nada mais tem o poder sobre você. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se você está em Cristo, você é nova criação e as coisas antigas já passaram. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Irmãos, não penso que eu cheguei no nível que eu gostaria, mas eu já não estou no lugar da onde eu saí. Nada mais no meu passado pode me segurar. Eu não vou mais viver no passado, eu não vou mais entrar no processo de depressão, de tristeza. E nem vou ficar olhando para o futuro para gerar um processo de ansiedade. Mas eu vou viver o meu hoje. Por quê? Porque é só hoje que eu tenho. O maná chega hoje, se eu guardo para amanhã, o maná estraga. Para eu sair para pegar um maná novo, eu preciso sair da tenda. E muitas vezes as pessoas não estão saindo da tenda. Estão vivendo na tenda como Abraão. Abraão lá conjecturando Eliezer, o Senhor fala, sai para fora e olha para o alto. Você pode contar as estrelas, você pode contar os grãos de areia? Não, então você abre a sua mente e olha para as coisas do alto. Se apegue em coisas grandes. Visualize coisas grandes, coloque projetos grandes, crie seu painel extraordinário e te faça a todo momento lembrar. Pratique Abacuque 2:2, escreva em tábuas, escreva e deixa de letras blocadas, faça exemplos, crie exemplos grandes, grandiosos, te remete à grandeza, coisas grandes, coisas grandes. Não adianta eu ficar me pegando em coisinhas pequenas. Quantas pessoas ainda estão se pegando em coisinhas? Ao invés de você focar num projeto, você foca na pessoa do projeto. E se a pessoa do projeto não te dá bom dia, boa tarde, boa noite, você sabota o projeto. Quantas vezes nós temos um projeto, e eu já vi pessoas, está vindo para a igreja, entra aqui na igreja, a primeira pessoa que não dá bom dia para ela, ou vira as costas, já acabou o dia. Eu já vi aqui no estacionamento. O irmão fala, olha, deixa a chave do carro para a gente mexer no carro, né? Para acertar isso aqui e tal. Não vou deixar. Não, mas precisa deixar, senão você vai. Não vou deixar, então eu vou embora. No manobrista faz isso, no buffet do aniversário você deixa a chave. Você deixa na chave, você deixa para todo lado, para lavar o carro, você deixa a chave, mas na igreja você vai embora. A pessoa ela tem uma mente tão miserável, tão pequena, em todos os lugares você deixa a chave, mas aqui na igreja você não aceita deixar a chave. Porque se sabota. Vive se sabotando e procurando argumentos justificativas para não dar o que você precisa dar, não se posicionar. Eu lembro de uma pessoa que eu estava no atendimento, no hospital, e ela fala para mim, bispo, olha, eu nem concordo muito, né? E ele falando, né? A pessoa falando, eu nem concordo muito com as coisas que a bispa fala,
né? Aí, mas eu estou ouvindo, né? Tal. Falei, então você não vai concordar com a Bíblia. Eu cortei ele. Né? Então você não vai concordar com a própria Bíblia. Porque se ela fala tudo baseado na Bíblia, então você não concorda com a própria Bíblia. Então você também não concorda com Deus. Então você não precisa nem ter a Bíblia. Então nem sei o que você está fazendo na igreja. Então uma coisa não dá para excluir a outra. Ou eu decido ouvir toda a palavra, ou eu decido praticar tudo que eu ouço, ou eu só vou ler aquilo que eu acredito. Jesus respondeu: ninguém põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Se uma pessoa ela vai e bota a mão no arado, e a primeira pressão dela, ela está voltando para trás, então você não é apto para o reino de Deus, porque lá, inclusive eu falei sobre isso, o reino dos céus, o reino de Deus é conquistado na violência. Usa essa expressão, esse versículo, é conquistado na violência, na força. E a primeira força que você faz é força interna, é se submeter à palavra de Deus. Isso não é fácil. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Então, quando você era menino, colocar essa mente infantil que você chegou, nós crescemos na igreja, nós crescemos ministerialmente, nós crescemos espiritualmente. Então você falava o quê? Você não queria algo, você não fazia. Ali, se alguém tinha uma nova doutrina, você seguia a doutrina. Se alguém tinha uma coisinha nova, você corria para coisa nova. Então você estava lá, ó, todo aberto para qualquer coisa que te chamam. Mas agora você não é mais menino. Você já conhece a palavra, você já tem experiência, você já tem discernimento, você já tem conhecimento, você já tem entendimento, você já tem sabedoria, você já tem visão, você já tem pessoas que você pode se espelhar. Você tem boca para perguntar. Eu já falei várias vezes para as pessoas isso. Olha, tudo bem que você não sabia como lidar, mas por que não perguntou? E quantas vezes eu vejo que o maior problema das pessoas é perguntar. Porque quando pergunta, é quase um reconhecimento, é uma carta aberta, né, de algo que a pessoa não quer revelar. E é importante, todo momento você vê que o Senhor nos direciona a isso. Precisa perguntar, precisa tirar as suas dúvidas. Os próprios discípulos perguntavam a todo momento isso a Jesus. Por que isso aconteceu? Por que outra coisa não aconteceu? Por que isso aqui não aconteceu? Por que nós não conseguimos expulsar o demônio do menino endemoniado? E perguntava. Mas perguntava depois do fracasso, mas e antes? Tanto que nessa própria história, que fala do Monte da Transfiguração também, o Pai levou os discípulos e não puderam fazer nada. Será que se eles tivessem perguntado a Jesus que precisava de uma preparação maior, jejum e oração, eles não tinham evitado este fracasso? Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças no passado, e nelas acho consolo. Ou melhor, finalizando o 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando me tornei homem responsável, que eu me posicionei e decidi que eu não vou permitir coisas mais entrar dentro da minha casa. Eu não vou mais ceder a pressões. Eu não vou mais ser essa pessoa fraca, inconstante, oscilante. Uma pessoa orgulhosa, difícil de lidar. Não, eu a partir do momento que eu nasci de novo, me tornei um homem nascido em Cristo Jesus, não vou mais agir como uma criança. Aquilo que é, já foi, Eclesiastes 3,15. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Aquilo que é, já foi.
e o que será já foi anteriormente, ou seja, os tempos estão se repetindo. E é como eu falava isso no culto de hoje. Para não estender, porque é muita coisa, né? Que eu demorei, inclusive eu acabei 9h40 aqui hoje, de tanta coisa que eu falei, voltada aos tempos, né? Nós estamos vivendo um tempo que é muito alinhado à palavra de Elias. Primeiro, é um povo que não está discernindo os tempos. Não está vendo o que está acontecendo. E a Bíblia diz isso, olhe e veja. Tem pessoas que estão olhando, mas não estão vendo. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. E não estão recebendo a visão, o discernimento, a antecipação dos tempos, esse espírito dos filhos de Issacar. Se você enxergar o que está acontecendo, você vê uma repetição de história. Um povo com a mente dividida, uma mentalidade dividida. Elias veio para tirar essa mente dividida, porque ali o povo estava dividido. A mesma coisa João Batista, que veio para trazer esse alinhamento de pais e filhos e trazer também os desobedientes para a sabedoria da justiça dos justos. A Bíblia diz isso. Então é um alinhamento. João Batista também veio para ir adiante do Senhor, tirando e trazendo aqueles que estavam divididos. E Jesus veio para estabelecer um padrão, trazer esse tempo da remissão, da redenção, da graça sobre nós e gerar discípulos. Você vê um alinhamento nisso também. Elias, para tirar a mente dividida. Eliseu, você vê muitos momentos ele com discípulos, gerando discípulos. Você vê o Moisés, fala do tempo, entanto que no mundo da transfiguração nós falamos sobre isso hoje. Um povo, ou melhor, Jesus ele subiu, ali se apresentou Elias, ali se apresentou Moisés, e Pedro se levantou e olha, já que a gente está aqui, né, pessoal, vamos abrir umas tendas aqui, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, uma tenda para o Senhor, e ali Deus ele veio numa nuvem e disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. E ali os discípulos ficaram aterrorizados, se prostraram, e ali Jesus se aproximou, tocou neles, eles olharam para cima e só viram Jesus. Para mostrar que Moisés ele veio para trazer o tempo da lei, Elias os tempos dos profetas, Jesus veio para trazer o tempo da graça, e era um tempo que primeiro não estavam no mesmo patamar, coisa que Pedro estava vendo. Mesmo ele tendo a revelação de quem era Cristo, ele colocou os três no mesmo patamar, os três de uma tenda. E também remetendo ao povo que saiu do Egito e vivia em tendas. Porque a todo momento a nuvem se movia, se levantava e eles saíam, fechavam as tendas e seguiam. Mas até aquele tempo não era passageiro, aquele tempo veio para ficar. E aquele tempo veio para permanecer, e não adianta mais você morar em tendas. Esse é um tempo que você tem que entender o que o Senhor está fazendo. O Senhor não aceita, não quer mais odres velhos. Pessoas que têm tudo, mas estão dando pouco. Pessoas que querem muito o vinho novo, mas não estão dispostas a mudar a sua mente, a ser renovados, transformados pela palavra e terem a possibilidade de experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, aquilo que o Senhor tem para você. O Senhor tem tudo, nós temos tudo. Mas se nós ainda tivermos comportamentos que nos remetem ao velho homem, comportamentos baseados em sentimentos, comportamentos baseados numa avareza, comportamentos ainda guiados por mamon,
guiados por Baal, guiados por Azerá, guiados por Astarote. O próprio 1 Samuel 7 fala disso. O povo lá em Kiriat Jearim, 20 anos, e Elias falou, ou melhor, Samuel falou, se vocês realmente querem servir a Deus, tirem os ídolos. Um povo que quer servir a Deus não deixa ídolos, não pode deixar, não deve deixar, porque isso atrasa a nossa vida. Elias se levantou e disse, se Baal é Deus, então siga, mas se é, Jesus, se é o Senhor, então siga. O povo ficou em silêncio. Um povo que não se posicionava, e nós vemos, é um tempo que se repete. Eclesiastes está falando isso, aquilo que já foi, aquilo que é, já foi. Ou seja, está se repetindo. E aquilo que não foi, e há de vir. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. É um tempo que se repete. E quando você fala de Elias, você fala um tempo de um povo dividido. O tempo da apostasia. Um tempo que os líderes, Acabe e Jezabel, levavam o povo a adorar outros ídolos. E o que gerou isso? Gerou miséria, gerou escassez, gerou vergonha. Esse é um tempo muito triste. Tanto que quando Acabe saiu com Obadias para pegar alimentos para os animais, cada um foi para um lado, depois Obadias encontrou Elias. Ou seja, já estava morrendo até as coisas do rei ali dentro. Está tudo morrendo. O que mais a gente vê neste tempo? Tudo morrendo. O tempo mais... Olha, foi os... E eu te falo uma coisa. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que é esses 3 anos e meio que nós já vivemos agora, é os 3 anos e meio que vai acabar. Esse tempo de uma liderança maldita, isso precisa acabar. Eu acredito nisso, eu confio no que o Senhor está fazendo, e ali é mais para separar daqueles 7.000 que não beijaram, do que realmente para destruir, porque eu tenho certeza, esses 7.000 que não se submeteram a Baal, como o próprio Deus disse a Elias, pode ter vivido desafios, mas não faltou. Isso foi sustentado no tempo da seca, onde a chuva não caía em Israel. Deus sustentou esse povo. Deus sempre sustenta o povo, mesmo nesses tempos de lideranças que estão levando o povo de volta para o Egito. Deus está sustentando o povo, e eu acredito que 2026 será o melhor ano da nossa vida. Tem tantas coisas que me dão certeza. Primeiro, sem dúvida, a palavra profética. O que Deus está falando conosco é muito forte. Mas também é os 30 anos do Ministério Mudança de Vida. José começou com 30, Davi começou com 30, nesse reino unificado. Jesus começou com 30. Você fala de 26, você fala no calendário hebraico, você fala que é alinhado a Deus, 2 e 6. A todo momento você vê sinais que nos mostram, e mais ainda, né? Se a palavra está vindo, falando sobre Elias, nos jogando, nos direcionando, e não exatamente Elias, mas um povo, os fariseus e os saduceus esperando Elias. Mas em 2 momentos você vê na Bíblia o Senhor falando, este é Elias. Em Lucas 1, o anjo dando as direções para Isabel e dizendo que ele viria no poder, no espírito de Elias. E era Elias.
Mas por ter num embrulho diferente, as pessoas, os caras não aceitaram. Jesus, quando entrou na sinagoga e abriu o livro, e diz que hoje estava se cumprindo as Escrituras, ele fechou o livro. E ali o povo se levantou contra ele. Se levantou. A Bíblia diz que eles ficaram felizes, eles estavam cheios ali, o povo estava, as palavras, todos viam a graça e a sabedoria de Jesus, mas ao final da frase diz, mas esse não é o filho de José? Isso estava em Nazaré. Então assim, o próprio Jesus disse que não valorizam dentro da sua própria casa. E nós não podemos ser esse povo que não valoriza o que está acontecendo aqui dentro da nossa casa. Não valoriza. Tem gente que não valoriza o que está acontecendo aqui dentro. As palavras. Olha, eu vejo a quantidade de pessoas que mandam mensagens falando. Inclusive, eu ouvi uma pessoa recentemente falar para mim, bispo, de um ministério, de uma pastora, tem bastante aí seguidor, que diz que a bispa é a mentora. Ela sustenta, né, um ministério através de todas as palavras que vêm daqui. Eu vejo as pessoas vindo de longe para participar de uma reunião aqui. E os que estão aqui? Por que não valorizam? Quantos não valorizam? Bispo, mas o que não valoriza, não valoriza. Mas eu não estou dizendo isso. Obviamente que se tiver um, Sodoma não é destruído. Mas você vê, olha, Deus está falando neste tempo. E muitos estão esperando até o último momento para tomar as decisões. Na hora que as primeiras gotas de cima para baixo começam a cair no tempo de Noé, o povo começou a se assustar. Mas é aqueles que estavam lá já 100 anos vendo a cada batida de martelo, a construção da arca. Nós temos que tomar decisões porque Jesus está voltando. E as palavras estão se cumprindo. Foi os piores 3 anos e meio, há muito tempo que eu não via. Há muito tempo que eu não via isso. Mas eu acredito que depois de 3 anos e meio a nuvenzinha apareceu. E essa nuvenzinha, ela vai gerar muitas águas, muitas bênçãos para todos nós. E dali você vê que começa um outro mover, um outro momento. O tempo que Jeú é levantado ali também, o tempo que Eliseu é convocado, eliminando também aquele tempo. Mas se nós sabemos que as palavras estão acontecendo, por que ainda eu estou com comportamentos velhos que estão me impedindo de beber desse vinho? E a semente dividida? Não pense que receberá alguma coisa, pois a mente dividida é instável em tudo o que faz. Tire aquilo que te gera divisão. Tira aquilo que te gera atraso, contaminação, oscilação, instabilidade. Tira isso da sua vida. O que você está esperando? O que nós estamos esperando? O que muitos estão esperando acontecer? Não tem mais tempo. Nós não temos mais tempo. Nós temos que tomar as decisões. Porque não vai ficar como está. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15:4. Tudo que foi escrito veio para nos ensinar. E os tempos estão se repetindo. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Atos 17:30.
No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. No passado, havia desculpa. Deus não tem por inocente o culpado. A Bíblia diz isso. E no passado se levava em conta por muitas coisas na sua vida, mas hoje não se leva mais. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordeno que todos, em todo lugar, se arrependam. E arrependimento é metanoia, mudança de comportamento através do arrependimento, mudança de rumo. Deus quer que você se arrependa. Arrependimento não é remorso. Se você repete, você não se arrependeu. Arrependimento é aquela clareza, aquela luz, é aquela consciência, aquela explosão do Espírito que vem e é quase como uma escama caindo dos nossos olhos espirituais. Te dá luz, te dá visão. No momento que o próprio Paulo se viu diante de Jesus e ouviu aquela pergunta que para ele, eu acho que ele ficou 3 dias sem entender aquela pergunta: por que você me persegue? Mas talvez na visão dele, estava trabalhando para Deus, estava tudo certo, mas ele já era um cego. A pessoa cega espiritualmente só se tornou cego literalmente, como Sansão também, como Zedequias também, como o próprio Eli também, por permitir coisas na casa dele. Os caras vão deixando coisas passarem, vai fazendo vista grossa, tá vendo os filhos botando o garfão, fazendo o que quer, tá vendo Zedequias ouvindo todos os profetas mentirosos, tá vendo Sansão pegando um monte de coisa em coisa morta, imoral, saindo toda hora do caminho, fazendo o que quer, mentindo, fazendo tudo o que quer. Tudo. E aí não acha que isso não está já, você já não está mostrando que você é um cego. Pode observar. Tem pessoas que estão aqui que ainda questionam: bispo, mas eu estive aqui no propósito. Mas eu estava na igreja, mas eu dizimei, mas eu ofertei, está aqui, ó. E por que minha vida não mudou? Olha, uma coisa eu falo por experiência. Quantas vezes eu quase entrei em guerra contra Deus por membro? Não, o senhor não pode fazer isso com esse homem aqui. Não pode fazer isso não. Eu orando, falei: não, Senhor. E deu uma semana, o cara veio revelar para mim um monte de coisa. A pessoa veio revelar para mim, eu falei: meu Deus do céu, me perdoa, Senhor. Cada vez mais eu tenho certeza. Quando a pessoa fala, não tem nada, eu falo, tem. Tem, para de perder meu tempo. Já falei várias vezes assim, falei: para, então quando você quiser falar, você volta a falar comigo, eu vou subir. Eu estou subindo, eu vou seguir minha vida, eu não vou aqui ficar. Eu já falei, eu lembro situações com o bispo Diego falar para mim que ficou 6 horas com uma pessoa. Eu falei: eu não ficava 60 minutos. Eu já levantava. Bispo Pedroso também ficou horas e horas com pessoa para tentando tirar. Eu falei: não, bispo, a pessoa não quer, segue a vida. Quando ela quiser, você procura. Vai procurar quem quer. A gente não pode perder tempo. Eu não posso querer mais do que a pessoa. Quantas vezes eu já falei: não, tem alguma coisa assim, vamos orar, vamos buscar. E aí a pessoa dá alguns meses, sai e começa a chegar coisas que a pessoa estava escondendo, mentindo para você. É impressionante, gente. As pessoas mentem para quem quer ajudar. Você já viu? Olha, você sabe que eu acho que eu vou tirar algumas risadas agora. Você não acha cômico naquele seriado Quilos Mortais? O cara fala: você vai comer essa alimentação, certo? Certo. Dá 2 meses, a pessoa chega com 30 quilos a mais e fala que só bebeu água. O cara falar para... eu lembro do médico uma vez, ele falar isso para a pessoa lá que estava obesa.
Falei, só você beber uma caixa d'água. Ele falou desse jeito, só se beber uma caixa d'água. Você não tem, é cara de pau os caras. Tá 30 quilos, 40 quilos mais gordo. Tá com 350 quilos, às vezes 400. Olha, é uma coisa de doido. Depois você dá uma olhada nisso. Tem uma dieta. Faz a sua parte para você fazer a cirurgia bariátrica ali de redução. Mas o médico quer mais do que o paciente. A pessoa quer continuar comendo de tudo. A pessoa ela quer continuar enganando o médico. O cara quer te ajudar. A pessoa quer te ajudar. E a pessoa mente para pastor, mente para médico, mente para todo mundo, mas você não está entendendo que você está mentindo para você. Quem está prestes a ter um ataque do coração e morrer é você. Quem não consegue levantar e ir no banheiro é você. Quem não consegue sair da cama é você. As pessoas estão mentindo e se sabotando, não estão vendo o que está acontecendo. E quantas vezes a pessoa fala, eu falo, tem alguma coisa? Não, não tem, já falei tudo. Essa palavra do falar tudo, eu já falei tudo. Meu Jesus amado, eu lembro de uma vez que a pessoa ficou 7 dias falando tudo. No outro dia eu lembrei. No último dia eu falei assim, agora eu vou te lembrar qual é o caminho da rodoviária agora. Eu vou lembrar você, porque agora eu que não quero mais ouvir você. É caro, as pessoas chamam você e ofendem. Porque assim, o que é mais importante na nossa vida, gente? Deus e o nosso tempo. É ou não é? O que você pode comprar na vida? Qualquer coisa, mas tempo você não compra. E assim, o tempo é valioso. Quando a pessoa rouba o seu tempo, rouba a sua energia, rouba os seus momentos com a sua família, rouba os momentos que você podia estar lendo a Bíblia, você podia estar ouvindo um programa, você podia estar ajoelhado orando e falando com Deus, as pessoas estão te desrespeitando. Não permitam ser desrespeitados com as pessoas que são sabotadores de tempo. Sabotam o próprio tempo e querem sabotar o seu também. Comigo não. Eu já falei. Comigo não tem conversa. Se você quer falar comigo, é coisa rápida. É rápido, a gente conversa e a gente resolve, a gente ora e que fique o tempo necessário. Mas na verdade, na mentira não. Nós não podemos permitir coisas que continuam na nossa vida, que continuem na nossa vida. E eu acredito que essa palavra está muito alinhada a isso. O que ainda do passado está determinando o seu futuro? Você precisa resolver o seu passado. Acerte a sua vida. Muda a sua mentalidade. Pare de sabotar. Pare de se sabotar. Não costure mais coisas novas em remendo velho, em coisas velhas. Restaure os seus odres. Restaura a sua vida, acerta a sua vida. Que o Senhor fala, tem vários versículos. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Mateus 24, 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Todas as palavras, todas as mensagens, que seja uma mensagem antiga, se o Senhor prometeu a você, vai se cumprir. Mas e se você prometeu a Deus, acerte os votos que você fez com o Senhor. Tem pessoas que estão com a vida travadas porque ainda não acertaram o seu passado. Recentemente eu falava ainda com uma pessoa que ainda tinha algumas coisas no passado, inclusive dízimos. Eu falei, tem que acertar, porque senão as coisas futuras não acontecerão. Não adianta. Eu posso posso dar o meu melhor no natural, mas o sobrenatural é com Deus. E se você não agir
e enxergar que tudo é espiritual. Eu falava com a bispa esses dias ainda, em uma situação específica. Eu falei assim, Fer, eu prefiro olhar sempre de forma espiritual as coisas. Até coisas pequenas mesmo, coisas assim que você fala do dia a dia ali na mesa, sabe? E às vezes, algumas pessoas não enxergam isso de maneira espiritual. E até acha que, olha, isso aqui é coisa de novo convertido, né? Não, isso aqui é coisa de gente que tem a consciência de Deus. E tem a consciência de que Deus é soberano sobre todas as coisas. E Ele nunca perde o controle, Ele nunca perde a sua autoridade, e nada sai do controle dele. E se tudo está no controle dele, as coisas pequenas e as grandes vão acontecer. Desde você quebrar um carro na rua, você se atrasar ou uma situação acontecer, ou até alguma coisa na sua vida, parece que gera um atraso na sua vida, mas às vezes você vê que Deus está te livrando de coisas que poderiam acontecer. Um acidente depois que você for um pneu. Coisas que a gente não sabe o que pode acontecer, mas Deus ele está atrasando algo na sua vida para que lá na frente você não se arrebente. Porque se nós não acertarmos toda a nossa vida agora, nós iremos mais do que não viver a palavra para 2025, se sabotar em todo o nosso 2026. E eu não quero isso. E eu não aceito você se sabotar. Você não pode entrar com alguns comportamentos e ainda uma mentalidade mentirosa para 2026. Não faça isso com você. Não faça isso com a sua casa. Se não for por você, eu digo a mesma coisa que Neemias disse. Lute por você, lute pelos seus filhos, lute pela sua casa. Lute. Lute por alguém, mas lute. Lute. Mas não permita, além de arrebentar o seu final de ano, arrebentar todo o ano, que será o maior das nossas vidas e do Ministério Mudança de Vida. Eu tento, na minha cabeça, em alguns momentos, imaginar o que Deus vai fazer. Mas eu sei que eu não tenho essa capacidade para chegar no nível que Deus tem preparado para o nosso povo. E eu gosto das surpresas que vêm do Senhor. E o que Ele quer? Ele quer que você fique no lugar certo. Espere no Senhor, confie no Senhor, aguarde no Senhor e se mova mediante as direções do Senhor. Se Ele manda para a direita, vá para a direita. Se Ele manda para a esquerda, vai para a esquerda. Se Ele manda parar, pare. Faça exatamente o que Ele está falando, porque é o tempo das ordens simples. É o tempo de obedecer às coisinhas pequenas. As coisinhas pequenas vão determinar as grandes, sem dúvida alguma, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Decida hoje. A minha mente não vai ficar no mesmo lugar. Não terei os mesmos comportamentos. Não terei as mesmas ações e nem reações. Eu não vou sabotar aquilo que Deus preparou para mim com tanto carinho. Não faça isso com você. Eu ainda falava na segunda-feira, no momento que o povo comeu do pão sem fermento, que era daquele trigo tirado daquela terra, o maná cessou. Se nós comermos um pão sem fermento, tirar o fermento dos fariseus, ou seja, tirar os meus versículos, os meus capítulos, aquilo que na minha cabeça eu criei que não existe na Bíblia, se eu parar de acrescentar, se eu parar de tirar da Bíblia e ficar somente com a palavra crua, aquilo que funciona, eu terei a melhor vida, o melhor ano, a melhor família, a melhor saúde, o melhor financeiro. Isso é uma decisão
Eu não tenho que acrescentar nada, mas as pessoas querem acrescentar. Eles pediram um sinal, os fariseus e os saduceus, manda um sinal. Peraí, vocês sabem identificar o céu, se vai chover, não vai chover, se está avermelhado, se está nublado, vocês sabem tudo. E estão pedindo um sinal para mim? Não terão nada além do sinal de Jonas. E quando a gente fala de Jonas, o que nós falamos? Um cara que conhecia Deus, mas precisou receber 2 vezes a ordem. E um povo que era mau, que é cruel, que só ouviu uma vez a ordem, a direção. Os que conhecem têm dureza de coração, mas os que não conhecem têm flexibilidade, têm humildade para ouvir. E velocidade. É a parábola dos 2 filhos. Um diz que não foi, outro diz que não ia, mas foi. Ou seja, os publicanos e as prostitutas estão passando na frente. É o que Jesus disse. No tempo de Elias, tinha viúvas em Israel, mas foi para Sarepta. No tempo de Eliseu, tinha leprosos em Israel, mas foi com Naamã que aconteceu o sírio. Sim ou não, pessoal? Então, por que um povo que já tem a promessa, que está tudo certo, tem todas as direções para viver uma grande vida, estão perdendo espaço para aqueles que, num olhar arrogante, não deveriam nem estar aqui? Tem muita gente que tem esse olhar. Um olhar arrogante. Se incomoda com o novo convertido. Se incomoda. Porque às vezes está 5, 10, 15 anos na igreja e não tem vitória, não conta testemunho. E é o cara que está 3, 4, 5, 6 meses na igreja, sobe toda hora no altar para contar um testemunho. Aí a pessoa olha e fala, mas olha aí, olha o passado dele. Meu Deus do céu. Eu falava ainda hoje com uma pessoa sobre isso. E eu falei para esse membro, Deus escolhe os piores. Mas os piores. Não é à toa que a Bíblia diz que ele tira do lixo e coloca sentado entre príncipes. Ele acha no lixo os caras. É ou não é, gente? Eu tiro do lixo e coloco sentado entre príncipes. Eu tiro da cauda e coloco por cabeça. Deus, ele pega lá, onde ninguém nem está vendo. Eu falo isso. Quanto pior a história, mais se torna um qualificado. Eu falo, já repeti várias vezes, o que te desqualifica é o que te qualifica. Então, uma pessoa que não tinha qualificação para várias áreas na igreja sou eu. Mas o que eu não tenho, ele tem. O que eu não posso, ele pode. O que eu não consigo, ele consegue. Inclusive, foi isso que ele disse quando falou dos Enaquins. Eles são maiores e são mais fortes. São Enaquins. Mas eu estarei com você. Mas você não está sozinha. Deus, ele fala quem é você. São maiores e são melhores do que você. Mas eu estou com você. Tem muita coisa na sua vida, é maior e é melhor que você, é grande. Ainda Deus fala, são Enaquins. Mas você não está sozinho, eu estarei com você. Você não está sozinho. Saiba que é assim que glorifica o nome de Deus. Quando você não tem nada. E Deus faz o seu nada, o seu tudo. Ele te fortalece na sua fraqueza. Ele mostra para você, sou eu que levanto, sou eu que sustento, sou eu que boto autoridade, sou eu que tiro autoridade. Sou eu que dou doença e tiro. Deus tirou doença de Naamã e jogou em Geazi. Ele mexe, ele movimenta as coisas. E é por isso que minha vida sempre as coisas começaram a andar muito na minha vida, explodir na realidade.
quando eu tive essa visão, estabeleci a visão cristocêntrica, ninguém pode me colocar em nenhum lugar, ninguém pode me tirar de nenhum lugar, ninguém me prejudica e ninguém me beneficia, tudo vem de Deus. Se tudo vem de Deus, eu me alinho a Deus. A própria Sara disse isso, né? Se Deus me tirou, me fez estéril, então é Ele que vai me fazer fértil, horas. Não é outro, não é Agar que resolve o problema, é Deus, porque veio de cima, então se resolve por cima. Então, quando alguma situação vinha na minha vida, eu não olhava para a pessoa. Nunca, olha, depois que eu entendi isso, tudo mudou. Ninguém me beneficia e ninguém me prejudica. Ah, porque meu chefe é assim. Não é seu chefe. Deus está te tirando algo e Deus está extraindo algo de você. Ah, porque essa pessoa é muito boa comigo, ela foi muito boa, ela me ajudou muito. Ok, concordo. Tem muita gente que é abençoada, inclusive a própria bispa, tá? Uma pessoa que abençoa alguém. As pessoas são a bispa. Mas Deus está abençoando através da bispa. Vocês estão entendendo? As coisas funcionam assim. Ah, mas olha, eu te falo uma coisa, olha, eu vendo muito nessa empresa. Não, Deus te colocou como José aí dentro. Você pode estar no Egito, mas por ter um homem ali, Deus beneficia o lugar. Não é você, não é a pessoas, mas é tudo Deus. E é assim que as coisas vão fluir na sua vida. Quando você se alinhar com essa visão, vem dele, flui com ele e trava com ele. Tudo é com ele. É com ele. E a vida fica muito mais fácil assim. Você para de ficar querendo arrumar guerras dentro da sua casa como Eliabe. Você se vira para Golias. Você para de ficar perdendo o seu tempo. Isso vem daquilo que a gente começou falando lá no início. É a cura do coração. É o coração. É o coração. Feche os olhos nesse momento. Qual é o seu comportamento, ainda que é um comportamento de autossabotagem? Será que nessa atitude, analisa, será que nesta atitude específica, isso não é um reflexo do seu orgulho? Um orgulho que não foi tratado ainda? Um orgulho que está gerando humilhação, escassez na sua vida? Pode analisar qual é a dificuldade de você receber, obedecer e praticar ordens simples. As ordens simples resolvem a nossa vida. As coisinhas pequenas resolvem a nossa vida. Seja fiel no pouco, nas ordens simples, no muito eu te colocarei. As pequenas coisas destravam as grandes coisas. As chaves pequenas abrem grandes portas. As chaves pequenas estão abrindo grandes portas. E eu acredito nisso. Decida hoje que a partir de hoje, estou encerrando esse tempo na minha vida. Eu não vou mais agir assim. Até hoje só gerou desgaste. Pode observar. Esse comportamento teu sempre no melhor momento da tua vida te sabotou. No melhor momento do seu casamento te sabotou. No melhor momento do teu financeiro te empobreceu. Este comportamento sempre nos melhores momentos é como Deus mostrando para você. Essa ferida no seu coração ainda não foi sarada. E é como você falar para Deus: eu não mereço. Eu não mereço estar aqui. E você sabe que Deus está dizendo isso, está dizendo para você que não é por merecimento, é por fé. Você vive pela fé, você responde pela fé, você pratica pela fé, você sacrifica pela fé, você renuncia pela fé, você toma posse pela fé. Você ocupa o seu lugar pela fé. Não é fácil. A transição de Moisés a Josué, você vê, há um ato de fé. Seja forte, você vê isso já em Deuteronômio, lá Moisés falando, seja forte, Deus falando para Moisés, encoraja Josué, seja forte, seja muito corajoso, seja forte. Porque a coragem
vem daquele que pratica teoria, que toma posse. É como Pedro, saiu do barco. Ali você pisa em cima das palavras. É a fé em obras. Mas a força é para permanecer acreditando, mesmo que tudo te mostre o contrário. Então você precisa de fé, você precisa de ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Pise e permaneça no Senhor. E eu quero te chamar para você tomar essas decisões hoje aqui. E dizer hoje: Senhor, eu estou deixando neste altar este comportamento que até hoje foi um odre velho, que foi um remendo de roupa nova costurada em uma roupa velha, que foi esse odre velho. Esse odre velho pode vir aqui na frente. E eu quero que você, como um ato profético, você está deixando no altar. Isso não faz mais parte de você e hoje você diz: meu Deus, eu estou deixando neste altar. Eu não levo para casa hoje. Eu não aceito mais nenhum dia ter estes comportamentos oscilantes, velhos, inflexíveis, arrogantes, avarentos, o comportamento de autossabotagem, de imoralidade, um comportamento rebelde. Você não é uma pessoa rebelde. Por que você está agindo com rebeldia? Você não é rebelde. A bispa ainda falava no domingo: o órfão vive em guerra, o filho vive em paz. Então, se você está vivendo em guerra, é porque na realidade você ainda se enxerga como um órfão. Você ainda está sendo esse homem de guerra e não sabe receber a paz na sua vida. E a paz é Jesus. Ele tem a verdadeira paz. A paz daquele que obedece. Não é aquela falsa paz que nós vemos de pessoas cauterizadas, mas é uma paz que vem de uma confiança daquele que pratica, daquele que obedece integralmente tudo. É aquele que tem um sono de Cristo na proa, o sono do Filho, e não o sono de Jonas dentro do barco, o sono do desobediente. Não aquele que sabe que está fazendo certo, que tem paz. Aquele que tem paz. E você pode hoje viver em paz, você hoje pode sair daqui em paz, tomando esta decisão: Senhor, estou deixando neste altar, isso não faz mais parte de mim. Eu não sou mais essa pessoa. E eu quero que você diga hoje: o orgulho, a arrogância, a mentira, a imoralidade, vícios, comportamentos repetitivos, autossabotagem, imoralidade, infidelidade, avareza, essa mente dividida, esse comportamento rebelde, essa perturbação, essa conturbação, essa opressão, essa depressão, esse espírito que vem gerando ansiedade dentro de você, esse demônio que vem cegando você, você não precisa e não pode mais viver assim. Deus tem um vinho novo para você. Deus quer derramar um vinho novo. Deus quer derramar um vinho novo. E para isso você precisa encher as talhas, seja cheio do Espírito Santo. O seu coração precisa estar aberto para as talhas serem cheias. João Batista era cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que desde o ventre, antes dele nascer, ele já era cheio do Espírito Santo. E você pode hoje parar e dizer: bispo, eu nasci no deserto.
ou eu nasci até como escravo. Mas eu digo a você que você pode não ter escolha. Você não escolheu como nasceu. Mas eu digo que você pode escolher como vai morrer. Você pode escolher o seu final hoje. E a minha Bíblia diz que o seu início pode parecer modesto, mas o seu final será de grande alegria. Então o Senhor tem finais poderosos, vitoriosos para nós. E eu acredito nisso, num final que é construído no Senhor. É o melhor final. É daquele que combateu o bom combate, terminou a corrida e guardou a fé. Decida hoje que o seu combate vai ser contra você mesmo e não com seu irmão. O seu problema é você. O seu problema é você. E se você entender isso hoje, você sai daqui livre. O dia que eu entendi que o meu problema era eu, meu Deus do céu, eu falei, meu Jesus, está muito fácil resolver. O problema é que a gente até chega, mas o difícil é ficar lá. Porque os problemas chegam para te fazer voltar para lá. Te tirar a mão do arado, te fazer voltar para trás. A falta de paciência, muitas vezes, faz a gente entrar em rebelião e aquilo que era bom se tornar ruim. O povo não aguentou esperar Moisés, agora já chamava de esse Moisés e já estava mandando, vamos levantar um líder para nos levar de volta para o Egito. Estava se sabotando. E olha que coisa triste. Será que nós chegaremos tão longe? Você venceu um ano tão difícil. Eu não me lembro na minha vida de ter vivido um ano tão difícil como esse. E eu vejo assim que no final dos 3 anos e meio de Elias, estava muito difícil. Estava muito difícil. Mas mais difícil era para o povo dividido, mente dividida. Porque para a viúva de Sarepta estava sendo o melhor ano da vida dela, sim ou não, pessoal? Era o melhor ano da vida dela. Oh, que ano próspero! Quando ela pegou a sua última refeição e ela deu para Deus primeiro, que deu para Elias. Talvez hoje o Senhor está falando que é a sua última refeição. E eu te falo uma coisa. A característica de Deus é que Ele espera até tudo morrer para Ele poder operar. Se você observar, a grande maioria das coisas precisou morrer. Grandes milagres aconteceram depois da morte. Então, se você decidir hoje que você está morrendo para esse comportamento orgulhoso e rebelde, você vai observar que uma nova criatura surge. Uma mentalidade é mudada. Você sente uma paz, um espírito de vingança sai de você. Você se sente livre, leve. E você agora começa a olhar para as pessoas com misericórdia. A paz reina, o amor toma você. E você agora tem nojo daquele velho homem. E você tem gratidão. Tem coisas que mudaram na minha vida quando eu comecei a praticar gratidão. A gratidão explodiu na minha vida. Quando eu comecei a agradecer pelas coisas pequenas. Coisas que eu passava, eu não observava. Mas a todo momento o Senhor nos mostra que os detalhes de ser grato por coisas pequenas vai gerar também um rompimento na nossa vida.
e vai estabelecer uma nova criatura em nós. Jesus, ele observou, ele falava dos pássaros, ele falava das coisas que muitas pessoas vivem e passam, e não é contabilizado. Jesus, ele agradeceu pelos 5 pães e 2 peixinhos. É a característica de Deus. Deus é um Deus detalhista que observa as coisas pequenas, Ele gosta das coisas pequenas. O Senhor sabe quantos fios tem na sua cabeça, porque Ele observa as coisas pequenas. Então tenha hoje essa mentalidade. Eu agradeço e eu tiro coisas pequenas que para Deus é grande. Eu arranco comportamentos pequenos. E também eu valorizo também vitórias, que pode parecer pequena, mas não é pequena. Você chegou até aqui bem, mesmo o que você viveu no dia de hoje, se tornou pequeno perto do que você está vivendo agora. Porque o diabo quis parar você, o diabo quis destruir você, mas o final é que você venceu tudo e essa é a sua vitória, você está aqui. Você passou por cima de tudo e você se posicionou e ocupou o seu lugar. Eu acredito nisso. Meu Deus, eu oro, meu Pai, juntamente com o nosso povo. Senhor, aqui, Senhor, está um povo que venceu tantas coisas, que arrancou tantas coisas, que eliminou tantas coisas e está eliminando outras coisas aqui hoje. Porque entende que o Senhor quer abençoar, quer dar um grande final para todos nós. E eu oro em favor da sua vida. E eu quero ordenar agora que todo demônio que até hoje tinha poder sobre você, que tomava a sua mente, que dividia a sua mente, que dividia o seu coração, que tomava o seu coração, que enfraquecia as suas decisões, que roubava a sua visão, que deixava você surdo, que fazia você reagir com as feridas. Todo demônio que vem gerando oscilação e instabilidade, todo demônio que está te adoentando, está colocando essa imoralidade, esse medo, essa covardia, esse espírito que está destruindo o seu lar, destruindo o seu casamento, destruindo os seus filhos, que está te empobrecendo, que está te enfraquecendo, que está colocando os seus caminhos tortuosos, seus joelhos oscilantes, esse espírito que está encurvando a sua vida. Eu quero ordenar agora, aonde você estiver alojado, aonde você estiver escondido, toda maldição hereditária, que há muito tempo vem destruindo você, sua casa, a sua família, que vem repetindo histórias dentro da sua casa, dentro da sua família, que vem gerando problemas e guerras na sua vida. Você, espírito imundo, que está há muito tempo aprisionando, colocando esta pessoa em celas emocionais, roubando o foco dela, sempre fazendo ela se sabotar pela mente, pela língua, palavras malditas que são liberadas, reações, esta fraqueza, esse demônio que entrou através de obras de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, toda a reza de feitiçaria, orações contrárias contra você, a sua casa, a sua família, inveja, olho gordo, maldições. Eu quero ordenar agora que este orgulho, esse espírito de arrogância,
essa autossabotagem, essa fraqueza, essa depressão, opressão, raiva, ódio, essa ansiedade, essa oscilação, essa dificuldade para buscar, para se posicionar, para perdoar, para pedir perdão. Eu quero ordenar agora, em o nome do Senhor Jesus, pega tudo que é teu, em nome de Jesus, e saia, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu declaro, Senhor, que tudo que tinha poder sobre a sua vida, eu declaro que tudo que tinha poder sobre você, sobre a sua casa, não tem mais poder. Está ficando hoje aqui. Isso já foi encerrado, uma risca no chão foi passada, um ponto final foi estabelecido. Isso não tem mais poder sobre você. Você está livre. Acabou esse tempo na sua vida. Os odres foram restaurados hoje. As coisas antigas já passaram. A partir de hoje, eu estou discernindo os tempos. Eu estou discernindo os tempos, você está discernindo os tempos. Receba a visão dos filhos de Issacar. Você vai enxergar os tempos. Você vai aproveitar todas as oportunidades que o Senhor está te dando a partir de hoje. Acabou a autossabotagem. A partir de hoje você vai aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Você vai valorizar o que você tem. Isso é uma decisão. Você vai estar nos cultos. Você vai parar com essa mentalidade pequena, fracassada, e você vai romper hoje aqui. Se você está plantando o que é certo, então por que não está colhendo? Então você vai observar que o erro não está em Deus. Você vai reconhecer que até hoje eu me comportei assim, mas hoje eu não vou mais me sabotar. E hoje eu deixo nessa madrugada essa mentalidade, esse comportamento. Eu não sou assim, eu não vou mais viver assim. O meu pai pode ter falado que eu era assim, a minha mãe pode ter falado que eu era assim, já geraram a minha identidade em outros lugares. Não, a minha identidade está baseada no Senhor. Eu sou filho amado. Eu sou filho amado em quem o Senhor se agrada. Eu sou amado. Eu fui escolhido, eu fui separado. Eu sou abraçado, eu sou sustentado. Eu fui acolhido. Eu fui gerado com propósito. Eu fui esperado pelo Senhor. Eu fui gerado com um propósito muito claro, que é servir a Deus. Eu não sou um erro, não sou um acidente. Eu fui chamado para reinar em vida. Você vai reinar em vida. Deus tem coisas grandes para você. E eu vou ocupar o meu lugar. Eu vou abraçar o meu propósito. Eu vou amar a Deus com a força da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoar a sua vida. Eu concordo com todos os seus propósitos. Declaro os seus propósitos materializados, concretizados, realizados, confirmados. Eu declaro os seus propósitos liberados, autorizados. Eu declaro os seus propósitos totalmente respondidos e definidos hoje aqui. E que a partir de hoje, tudo aquilo que roubava a sua vida, roubava o seu foco, roubava a sua família, não rouba mais. Isso foi encerrado na sua vida. A partir de hoje, todas as questões, tudo aquilo que dividiu o seu coração,
gerava um padrão duplo na sua vida, não gera mais. Você foi totalmente restaurada a partir de hoje. Toda a sua mente foi restaurada. A sua visão foi renovada. As escamas caíram, as mordaças foram arrancadas. Eu declaro que as correntes caíram dos seus braços e das suas pernas. Você não é um escravo, você não é mais um prisioneiro. Você está livre. Tenha suas forças renovadas a partir de hoje. Veja as suas forças sendo renovadas. Veja as suas forças sendo renovadas. A partir de hoje, você recebendo essa renovação, sendo renovado, sendo curada, sendo levantada. A partir de hoje, eu declaro que tudo aquilo que gerava uma paralisia em áreas na sua vida não gera mais. A partir de hoje, você não usará mais as macas. As macas estão sendo aposentadas. Você se levanta hoje, você pega a sua maca e você vai sair andando daqui hoje. Você se levanta, você pega a sua maca e eu declaro, você sai andando daqui hoje. Você não mais será carregado, você vai carregar. Você não vai mais ser levantado, você sai daqui para levantar. Você não vai mais ser conduzido, você sai daqui para conduzir. Você não é mais um cego, você não é mais um coxo, você não é mais um leproso, você não é mais um paralítico, você não é mais um morto, você já foi ressuscitados aqui hoje. Nada mais tem poder sobre você, nada mais tem poder sobre a sua casa, a sua família, o seu ministério. Eu declaro vocês curados, livres, salvos, libertos. Eu declaro que aquele que levanta é aquele que sustenta, que sejam levantados, cheios de poder, cheios de unção, cheios de graça, cheios de vigor, cheios de visão, sabedoria, discernimento, conhecimento, entendimento, unção de Bezalel e visão de Sacar. Eu declaro, meu Deus, que aonde colocarem as mãos, prosperará, crescerá. Eu declaro, meu Deus, um avanço. Eu declaro rompimentos hoje aqui. Meu Deus, eu declaro, meu Pai, que um povo de identidade, Senhor, se levanta, um povo de identidade se levanta, meu Deus, e a partir de hoje vem para levantar, para reinar em vida, meu Deus. Meu Deus, nós reinaremos em vida, nós reinaremos em vida, e a prosperidade, a abundância, a paz, a visão, meu Deus, eu declaro, meu Pai, que já faz parte do nosso povo, já faz parte da igreja, já faz parte do povo do Ministério Mudança de Vida. Eu declaro, meu Pai, que a partir de hoje você bebe do vinho novo, receba o vinho novo na sua vida. Nesta quinta-feira, meu Deus, eu creio que nós teremos nesta semana, nesta quinta-feira, meu Deus, nessas últimas semanas, meu Deus, nós veremos uma transformação, uma renovação, uma restauração, nós veremos uma restituição, nós veremos, meu Pai, a glória de Deus ser derramada, meu Deus, na nossa casa, na nossa família, meu Deus, no nosso ministério. Eu creio, meu Deus, eu creio em respostas e definições. Receba aquilo que você veio buscar nessa madrugada. Eu declaro que você está levando aquilo que você veio buscar. Você está levando aquilo que você veio buscar. Você está levando aquilo que você veio buscar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que você leva hoje, meu Deus, aquilo que o nosso
nosso povo veio buscar, meu Deus, está retornando, está voltando, meu Deus, que a unção seja multiplicada, que a visão, meu Deus, e a mente ampliada e expandida, meu Deus, nós veremos uma geração, meu Deus, de homens levando curas, levando libertações, levando, meu Deus, uma palavra viva, poderosa, eficaz. Meu Deus, eu creio, meu Pai, no nosso povo ocupando o lugar que o Senhor colocou para cada um de nós. Meu Deus, nós tocaremos e aonde nós tocarmos prosperará, crescerá, avançará em nome do Senhor Jesus. Tem os seus propósitos materializados, tem os seus propósitos concretizados, tem os seus propósitos solucionados, tenha os seus propósitos autorizados, liberados. Eu declaro que aquilo que você escreveu será a última vez que você está escrevendo hoje aqui. Isso está sendo encerrado na tua vida, no teu ministério. Isso não faz mais parte de nós, meu Deus. E nós não entraremos em 2026. Está ficando hoje, meu Pai, nesse dia 18 de dezembro. Meu Deus, 18 de dezembro está ficando aqui, meu Pai. Esta visão, essa mente, essa indisciplina, essa oscilação, hoje está ficando aqui, Senhor. A partir de hoje, um ponto final foi colocado e nós não mais veremos este padrão ser repetido, praticado dentro e fora de nós. Meu Deus, eu não vou mais praticar, porque isso não me pertence mais. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo o seu ministério, eu abençoo, meu Deus, a cada foto que foi deixada, a cada documento, peça de roupa, carteira de trabalho, passaporte, processo judicial, diagnósticos médicos, meu Deus, a cada pasta que representa um trabalho do Ministério Mudança de Vida, do projeto Mudança de Vida, em todas as áreas, em todos os setores, pedidos que foram deixados nesta caixa, meu Deus, desejos, meu Deus, aquilo que foi colocado, meu Pai, de uma maneira até definitiva, coisas que essa pessoa precisa urgentemente, meu Deus, ela está desesperada pedindo, meu Deus, essas lágrimas que escorreram hoje, Senhor, eu abençoo e eu declaro, meu Pai, essa situação encerrada. Meu Deus, que o Senhor venha para limpar as lágrimas que escorreram e essa pessoa, ela só derrame essas lágrimas agora de gratidão. E quando ela for tomada pelo Espírito Santo e nunca mais, meu Deus, ser escrava de problemas, nada mais vai roubar a nossa paz, mas tudo será, meu Deus, para a glória de Deus. A partir de hoje, em todas as circunstâncias, Deus é bom. Eu não olharei mais para o problema, mas eu enxergarei que eu sou um solucionador de problemas. E o meu Deus sabe como trabalhar e eu vou confiar no Senhor. Eu confio no Senhor e você sai daqui confiando no Senhor mais do que nunca. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua vida. Eu declaro uma quinta-feira, uma sexta-feira, uma semana de grandes respostas e definições para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. Eu vejo que nessas últimas semanas, o Senhor está falando muito sobre essa renovação, sobre coração, sobre cura de feridas, sobre se levantar, acreditar no Senhor, construir essa identidade sólida, ter paz, possuir o amor e aceitar o amor,
Para de viver em guerra, sair do tempo da rebelião, ser filho e receber a paz. O Senhor quer mudar o nosso coração. O Senhor quer que nada mais te mova, te conduza, te segura ou te impulsiona a não ser Ele. Então isso é uma decisão que você sai daqui hoje, bem estabelecida dentro de você. Deus que vai conduzir a minha vida. E eu decido hoje ser um prisioneiro de Cristo. E as vontades dele serão prioridade. Como o próprio Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E a partir de hoje você vai fazer isso. Isso vai ser aquilo que te sustenta, é quando você faz a vontade de Deus. Essa será a sua comida. E quando a gente fala de comida, é aquilo que te dá força, aquilo que te sustenta. Jesus será a sua água, Jesus será a sua comida, o seu pão, Jesus será a sua luz, Jesus será o seu fôlego de vida. Todos os itens que o ser humano precisa para sobreviver está em Jesus. E você vai viver assim a partir de hoje. Vem Ele e depois as minhas vontades. É uma decisão. Meu Deus, que cada coração saia daqui mais convicto do que nunca, cheio do Espírito, cheio de poder, cheio de ânimo, de paz. Que você seja fortalecido, revigorado, restaurado, avivado. Receba essa vida, seja avivado aqui hoje. E você vai sair daqui fortalecido, avivado, curado, energizado, motivado e cheio de esperança. Deus já te deu o que você veio buscar. Agora, dê o que Ele pediu e permaneça no lugar onde Ele te colocou a partir de hoje. É daqui para cima. Nunca mais você vai tirar a mão do arado. Nunca mais, por uma falta de paciência, você vai querer voltar para o Egito. Acabou, é daqui para cima. Tão somente viva de acordo com aquilo que você já alcançou. Então, daqui a partir de hoje, vá só para frente e nunca mais para trás, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, os seus propósitos, a sua semana, o seu mês, o seu ano. Eu concordo com os seus pedidos e eu declaro que você vai ter um dia, uma quinta-feira de muitas respostas e definições em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E amém, graças a Deus. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. O Senhor é teu refúgio, fortaleza e socorro, bem presente na angústia. O Senhor Jesus te guarda e te livra de todo mal. Guarda a sua alma, a sua entrada, a sua saída, desde agora e para sempre. Em paz você retorna. Retorna para a sua casa, que os anjos do Senhor estejam ao seu redor, te conduzindo até a sua casa. Você possa chegar, dormir, descansar, ter uma noite bem dormida mesmo, bem feliz. Você vai dormir porque Deus te botou a boca, encheu tua boca de riso. Você está cheio de vida, feliz, com aquela pessoa que tem a certeza que o Senhor já preparou o presente, já está um presente bem embrulhado, guardado, o Senhor já te presenteou. Então é uma questão de algumas horas, de alguns dias para eu pegar o meu presente, porque Deus já te deu, isso já é meu. E eu não vou mais ficar ansioso, esperando ou acreditando que não vai acontecer. Já aconteceu em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós chamamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar
em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.